Mecanismos da mediunidade, capítulo 7. Analogias de circuitos. Velocidade elétrica. Estudemos ainda alguns problemas primários da eletricidade para compreendermos com segurança os problemas do intercâmbio mediúnico. Sabemos que a velocidade na expansão dos impulsos elétricos é semelhante à da luz, ou 300.000 km por segundo. Fácil entender, assim, que se estendermos um condutor qual o fio de cobre numa extensão de 300.000 km e se numa das extremidades injetarmos certa quantidade de elétrons livres, um segundo após, a mesma quantidade de elétrons livres verterá da extremidade oposta. Entretanto, devemos considerar que a velocidade dos elétrons depende dos recursos imanentes da pressão elétrica e da resistência elétrica do elemento condutor, como acontece à velocidade de uma corrente líquida, que depende da pressão aplicada e da resistência do encanamento. Continuidade de correntes. Compara-se vulgarmente a circulação da corrente elétrica num circuito fechado na base do gerador e dos recursos que encerram a aparelhagem utilizada ao curso da água em determinado setor de canalização. Se sustentarmos uma pressão contínua sobre o montante líquido com o auxílio de uma bomba, a linha colateral da artéria circulatória será traspassada sempre pela mesma quantidade d'água no mesmo espaço de tempo, e se alimentarmos um circuito elétrico através de um gerador em regime de uniformidade, o grau de intensidade da corrente será constante em cada setor do mesmo circuito. Acontece que reduzida a quantidade de elétrons produz correntes de força quase imperceptíveis, à maneira de apenas algumas gotas d'água que, arrojadas ao bojo do encanamento, não conseguem formar senão curso fraco e imperfeito. Assim como se faz necessária uma corrente líquida em circulação e massa constantes, é imperioso se façam cargas de bilhões de elétrons por segundo para que se mantenha a produção de correntes elétricas de valores contínuos. Expressões de analogia. Aplicando os conceitos expendidos atrás aos nossos estudos da mediunidade, recordemos a analogia existente entre os circuitos hidráulico, elétrico e mediúnico nas seguintes expressões: A. Curso d'água, fluxo elétrico, corrente mediúnica. B. Pressão hidráulica, diferença de potencial elétrico, determinando harmonia, sintonia psíquica. C. Obstáculos na intimidade do encanamento, resistência elétrica do circuito através dos condutores, inibições ou desatenções do médium, dificultando o equilíbrio no circuito mediúnico. D. Para que o curso d'água apresente pressão hidráulica uniforme, superando a resistência de atrito, é necessário o concurso da bomba ou a solução do problema de nível. Para que a corrente elétrica se mantenha com intensidade invariável, equacionando os impositivos da resistência elétrica, é imprescindível que o gerador assegure a diferença de potencial, nutrindo-se o movimento de elevada carga de elétrons conforme as aplicações da força. E para que se garanta a complementação do circuito mediúnico com a possível anulação das deficiências de intercâmbio, é preciso que o médium ou os médiums, em conjunção para determinada tarefa, se consagrem de boa mente à manutenção do pensamento constante de aceitação ou adesão ao plano da entidade ou das entidades da esfera superior, que se proponham a utilizá-los em serviço de elevação ou socorro. Tanto quanto lhes seja possível, devem os médiuns alimentar esse pensamento ou recurso condutor sempre mais enriquecido dos valores de tempo e condição, sentimento e cultura, com o autoentendimento da obra de benemerência ou educação a realizar. Necessidades da sintonia. Não se veja em nossas assertivas qualquer tendência à inutilização da vontade do médium, com evidente desrespeito à personalidade humana, inviolável em seu livre-arbítrio. Anotamos simplesmente as necessidades da sintonia no trabalho das inteligências associadas para fins enobrecedores, porque, em verdade, os médiuns trazidos ao serviço de reflexão do plano superior, quer nas obras de caridade e esclarecimento, quer nas de instrução e consolo, precisarão abolir tudo o que lhes constitua preocupações extras, tanto no que se refira à perda de tempo, quanto no que se reporte
a interesses subalternos da experiência vulgar, sustentando-se por esforço próprio e não por exigência dos espíritos benevolentes e sábios em clima de responsabilidade alegremente aceita e de trabalho voluntário na preservação e enriquecimento dos agentes condutores da sua vida mental, no sentido de valorizar a própria cooperação com fé no bem e segura disposição ao sacrifício no serviço a efetuar-se. Naturalmente, estudamos, no presente registro, a mediunidade em ação construtiva e não o fenômeno mediúnico, suscetível de ser identificado a cada passo, inclusive nos problemas obscuros da obsessão. Detenção de circuitos. Cabe considerar que as analogias de circuitos apresentadas aqui são confrontos portadores de justas limitações, porquanto, na realidade, nada existe na circulação da água que corresponda ao efeito magnético da corrente elétrica, como nada existe na corrente elétrica que possa equivaler ao efeito espiritual do circuito mediúnico. Recorremos às comparações em foco apenas para lembrar aos nossos companheiros de estudo a imagem de correntes circulantes, recordando ainda que a corrente líquida, comumente vagarosa, a corrente elétrica, muito rápida, e a corrente mental, ultra rápida, podem ser adaptadas, controladas, aproveitadas ou conduzidas, não podendo, entretanto, suportar indefinida armazenagem ou detenção, sob pena de provocarem o aparecimento de charcos, explosões e rupturas, respectivamente. Condução das correntes. Na distribuição prestante das águas, no circuito hidráulico, são necessários reservatórios e canais, represas e comportas em edificações adequadas. Na aplicação da corrente elétrica, em circuitos correspondentes, não podemos prescindir, como na administração da força eletromotriz, de alternadores inteligentemente estruturados para a dosagem de correntes e voltagens diversas, com a produção de variadas utilidades. E no aproveitamento da corrente mental, no circuito mediúnico, são necessários instrumentos receptores capazes de atender às exigências da emissão para qualquer serviço de essência elevada, compreendendo-se desse modo que a corrente líquida, a corrente elétrica e a corrente mental dependem, nos seus efeitos, da condução que se lhes imprima. Capítulo 8. Mediunidade e eletromagnetismo. Mediunidade estuante. Aplicando noções de eletricidade ao exame do circuito mediúnico, será interessante alinhar alguns leves apontamentos. Na generalidade dos metais, principalmente no cobre, na prata, no ouro e no alumínio, os elétrons livres são facilmente destacáveis do átomo, motivo pelo qual semelhantes elementos são chamados condutores. Isso acontece em razão de esses elétrons livres serem destacáveis ante a aposição de uma pressão elétrica, de vez que, quando um átomo acusa a deficiência de um elétron, ele desloca, de imediato, um elétron do átomo adjacente, estabelecendo-se desse modo a corrente elétrica em certa direção, a expressar-se sempre através do metal, permanecendo assim os átomos em posição de harmonia. Aqui temos a imagem das criaturas dotadas de mediunidade estuante e espontânea, nas quais a sensibilidade psíquica se deixa traspassar, naturalmente, pelas irradiações mentais afins, reclamando educação adequada para o justo aproveitamento dos recursos de que são portadoras. Corrente elétrica. Para que se faça mais clareza em nosso tema, é imperioso incluir o magnetismo de modo mais profundo em nossas observações de limiar. Sempre que nos reportamos ao estudo de campos magnéticos, o ímã é recordado para marco inicial de qualquer anotação. Nele encontramos um elemento com a propriedade de atrair limalhas de ferro ou de aço e que, com liberdade de girar ao redor de um eixo, assume posição definida relativamente ao meridiano geográfico, voltando invariavelmente à mesma extremidade para o polo norte do planeta. Estabelecendo algumas ideias com respeito ao assunto, consignaremos que a corrente elétrica é a fonte de magnetismo, até agora para nós, conhecida na Terra e no plano espiritual.
Nessa mesma condição, entendemos a corrente mental, também corrente de natureza elétrica, embora menos ponderável na esfera física. Em torno, pois, da corrente elétrica, através desse ou daquele condutor, surgem efeitos magnéticos de intensidade correspondente e sempre que nos proponhamos a produção de tais efeitos, é necessário recorrer ao apoio da corrente referida. Sabemos, no entanto, que a eletricidade vibra em todos os escaninhos do infinitamente pequeno. Em cálculo aproximado, não ignoramos que um elétron transporta consigo uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Além do movimento de translação ou de saltos em derredor do núcleo, os elétrons caracterizam-se igualmente por determinado movimento de rotação sobre o seu próprio eixo, se podemos referir-nos desse modo às partículas que os exprimem, produzindo os efeitos conhecidos por spins. Spins e domínios. Geralmente, nas camadas do sistema atômico, os chamados spins ou diminutos vórtices magnéticos, revelando natureza positiva ou negativa, se compensam uns aos outros, mas não em determinados elementos, como seja o átomo de ferro, no qual existem 4 spins ou efeitos magnéticos desajustados nas camadas periféricas, provocando as avançadas peculiaridades magnéticas que se exteriorizam dele, porquanto, reunido a outros átomos da mesma substância, faz que se conjuguem, ocasionando a formação espontânea de ímãs microscópicos ou, mais propriamente, domínios. Esses domínios se expressam de maneira irregular ou desordenada, guardando, contudo, a tendência de se alinharem, como, por exemplo, no mesmo átomo de ferro a que nos reportamos. Inclinam-se a espontâneo ajustamento de conformidade com um dos 3 eixos do cristal desse elemento, mas sofrem obstrução oferecida pelas energias interatômicas a funcionarem como recursos de atrito contra a mudança provável da condição magnética que lhes é característica. Todavia, se a intensidade magnética do campo for aumentada, alcançando determinado teor, com capacidade de garantir a orientação de cada domínio atingido entra imediatamente no alinhamento magnético e, à medida que se dilate o campo, todos os domínios se padronizam pela mesma orientação, tornando-se, dessa forma, o fluxo magnético gradativamente maior. Tão logo a totalidade dos domínios assume direção idêntica, afirma-se que o corpo ou material está saturado, ou, mais exatamente, que já se encontram ocupadas todas as valências dos sistemas atômicos de que esse corpo ou material se compõe. Campo magnético essencial. Da associação dos chamados domínios surgem as linhas de força a entretecerem o campo magnético essencial, ou, mais propriamente, o espaço em torno de um polo magnético. Esse campo é suscetível de ser perfeitamente explorado por uma agulha magnética. Sabemos que um polo magnético se caracteriza por intensidade análoga à unidade sempre que estiver colocado à distância de 1 centímetro de um polo idêntico, estabelecendo-se que a força de repulsão ou da atração existente entre ambos equivale a 1 dina. É assim que o Oersted designa a intensidade do campo que funciona sobre a massa magnética unitária com a força de 1 dina. Se o campo magnético terrestre é muito reduzido, formando a sua componente horizontal 0,2 Oersted e a vertical 0,5 Oersted, aproximadamente, os campos magnéticos nos fluxos habituais de aplicação elétrica demonstram elevado grau de intensidade, qual acontece no campo característico do entreferro anular de um altofalante, que medeia aproximadamente de 7.000 a 14.000 Oersteds. Abre nota. A unidade Oersted recebeu esse nome em homenagem ao físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, que em 1820, início do século XIX, descobriu que um fio retilíneo conduzindo corrente elétrica gera ao seu redor um campo de indução magnética, ou seja, que as correntes elétricas podem criar campos magnéticos, estabelecendo assim um dos marcos iniciais do estudo do eletromagnetismo. Fecha a nota.
Fácil reconhecer que, em todos os elementos atômicos nos quais os efeitos magnéticos ou spins se revelam compensados, os domínios ou ímãs microscópicos se equilibram na constituição interatômica com índices de harmonia ou saturação adequados, pelos quais o campo magnético se mostra regular, o que não acontece nos elementos em que os spins da camada periférica se evidenciam descompensados ou naqueles que estejam sob regime de excitação. Possuímos na Terra as chamadas substâncias magnéticas naturais e ainda aquelas que podem adquirir semelhantes qualidades artificialmente, como sejam, mais destacadamente, o ferro, o aço, o cobalto, o níquel e as ligas que lhes dizem respeito, merecendo especial menção o ferro doce, que mantém a imanização apenas no curso de tempo em que se acha submetido à ação magnetizante, e o aço temperado, que se demora imanizado por mais tempo depois de cessada a ação referida, em vista de reter a imanização remanente. Ferromagnetismo e mediunidade. Após ligeiros apontamentos sobre circuitos elétricos e efeitos magnéticos, surpreendemos no ferromagnetismo um ponto expressivo para o estudo da mediunidade. Perceberemos nas mentes ajustadas aos imperativos da experiência humana, mesmo naquelas de sensibilidade mediúnica normal, criaturas em que os spins ou efeitos magnéticos da atividade espiritual se evidenciam necessariamente harmonizados, presidindo a formação dos domínios ou ímãs diminutos do mundo íntimo em processo de integração, através do qual o campo magnético se mostra entrosado às emoções comuns, ao passo que, nas organizações mentais em que os spins ou efeitos magnéticos do pensamento apareçam descontrabalançados, as propriedades magnéticas patenteiam teor avançado, tanto maior quanto mais vasta a descompensação, plasmando condições mediúnicas variáveis por exigirem o auxílio de correntes de força que lhes ofereçam o necessário equilíbrio, o que ocorre tanto com grandes almas que aceitam ministérios de abnegação e renúncia em planos inferiores, aí permanecendo em posição de desnível, como também com as almas menos enobrecidas, embora em outro sentido, segregadas em aflitivo desajuste nas reencarnações reparadoras por se haverem onerado perante a lei. Vemos, pois, que as mentes integralmente afinadas com a esfera física possuem campo magnético reduzido, ao passo que aquelas situadas em condições anômalas guardam consigo campo magnético mais vasto, com possibilidades de ampliação, seja nas atividades que se relacionam com o exercício do bem ou naquelas que se reportam à prática do mal. Descompensação vibratória. Sem obstáculo, reconhecemos que a mediunidade ou capacidade de sintonia está em todas as criaturas, porque todas as criaturas são dotadas de campo magnético particular, campo esse, porém, que é sempre mais pronunciado naquelas que estejam temporariamente em regime de descompensação vibratória, seja de teor purgativo ou de elevada situação, a transparecer no trabalho expiatório da alma que se rendeu à delinquência ou na ação missionária dos espíritos de eleição que se entregam à bem-aventurança do sacrifício por amor em estágios curtos ou longos na reencarnação terrestre, com o objetivo de trazerem das esferas superiores mais alta contribuição de progresso ao pensamento da humanidade.